1 Samuel 22. Amém? Graças a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 22 diz assim: Davi escondeu-se na caverna de Adulão. 1 Samuel 22 diz assim: Davi escondeu-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Nós achávamos? Também acharam? Todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele os 400 homens. Graças a Deus, não precisa assim. Aleluia. Nós conhecemos bem essa história de Davi, né? De Saul. Ele estava o tempo todo sendo perseguido por Saul. Desnecessariamente, né? Porque Saul era o rei. Era o rei de Israel. E Davi era chefe de exército. Né? Ele estava sempre perseguindo Davi. E Davi era um homem de guerra. Que ele entrava na guerra e ele precisa dar vitória para ele nas guerras. Ele entrava, ele era um homem destemido, um homem corajoso. Ele matava leão, ele matava urso, ele matou um gigante. Louvado seja o nome, estava fugindo de um outro homem. Será que ele não poderia vencer também Saul? Ele não poderia vencer o leão, vencer o gigante, vencer o urso? Só que, aleluia, no coração dele não tinha isso de acabar com Saul. Né? E nós sabemos que Davi respeitava, aleluia, aquela unção que estava sobre Saul. Não queria fazer problema para Saul. Aleluia. Mas Saul tinha um inimigo. Saul tinha um inimigo. E às vezes assim nós também. Nós não queremos o mal da pessoa. Não queremos prejudicá-la, fazer mal nenhuma pessoa que é o nosso inimigo. Nos persegue. Sem causa. E Saul estava sendo perseguido. Estava perseguindo Davi sem causa. Louvado seja o nome do Senhor. Por um motivo. Porque ele achava que ele tinha um motivo. Ele era o rei Saul era guerreiro também. Aleluia. Mas só que Deus dava vitória mais para Davi. Porque Davi, aleluia, quando ele entrava na peleja, ele buscava a direção de Deus. Ele buscava a resposta em Deus. Aleluia, conselho em Deus. Então Deus dava vitória para Deus. E teve um momento ali que as mulheres estavam cantando, né? Que Deus tinha dado vitória para Saul. Né? Algumas vezes deu mais vitória para Davi. Outras vezes o coração de Davi estava sentindo de ódio, de inveja. E por causa disso, ele matou Davi. E daí ele começou a perseguir, a procurar todos os lugares para destruir a vida dele. E Davi teve uns momentos que ele teve condições de acabar com a vida de Saul. Mas ele não quis, porque ele explicar a missão que estava sobre Davi, sobre Saul. E por causa dessa perseguição, Davi, para não ser morto pelo inimigo dele, que se fez inimigo dele sem necessidade, ele se escondeu na caverna. Aleluia. Fugindo da perseguição de Saul. Ele se escondeu naquela caverna e ficou ali, escondido. Para escapar com vida. Porque a fúria de Saul era tão grande que perseguia ele em todos os lugares. Glória a Deus. Matava sacerdotes, matava todas as pessoas que estavam ali, que vieram por Davi, ele matava.
se achar perto. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, Davi percebe decisões. Então, ele se ajudou com pessoas que estavam ali derrotadas, cheias de problemas, de dívidas, envolvidas com outras coisas, aleluia, com problemas sérios, desgostosos, né? E ele se fez chefe dessas pessoas. A igreja que Deus me faz entender isso aqui. Que quando nós estamos muitas vezes buscando um esconderijo, se esconder, aleluia, não queremos enfrentar o problema de frente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que estão com uma condição imagens até pior do que a gente, se acheiam perto de nós. Aleluia. Então Deus está falando conosco nessa noite que para nós termos cuidado com quem se aproxima de nós. Nós estamos no processo, passando por uma dificuldade, por uma peleja, por uma adversidade. Porque se nós buscarmos aqui, esses homens estavam ali, nenhum deles poderia ajudar Davi estava fugindo do seu inimigo. E aquelas pessoas que estavam cheias de problemas estavam se juntando com ele. E ele se fez chefe deles. Deus está falando conosco, cuidado. Tenha cuidado com quem se aproxima de você, com quem se aproxima de mim. Na hora que eu estou com o meu sentimento, aleluia, com a minha emoção fraca, enfraquecida, aleluia, num processo, aleluia, abatido, graças ao nome do Senhor, enfraquecido, entristecido, se sentindo derrotado, o sentimento de fracasso, aleluia, porque perdeu alguma coisa, aleluia, porque está desanimado, porque está aflito, aleluia, porque está passando por uma tribulação, aleluia, e essas pessoas se aproximam, glória a Deus. Nós precisamos de ajuda, pessoas se aproximam de nós, queremos tirar algo que nós não temos para dar. Já não temos nada para dar e pessoas se aproximam de nós, querendo algo de nós. Tirar algo. Aleluia. E a única coisa que nós fazemos quando nós estamos nesse estado, glória a Deus, e nós olhamos ao redor, não vemos socorro nenhum, não vemos saída nenhuma, glória a Deus. As portas estão fechadas, não tem resposta, não tem saída, não tem para onde correr. Aleluia. Aí o que se apresenta para nós é uma caverna. É o momento que nós queremos nos esconder do problema. Nós não queremos enfrentar o problema, encarar o problema, então nós nos escondemos. E menino sabendo disso, aleluia, ele quer que a gente lá na caverna. Não sai daí não, se você sair daí, aí você vai enfrentar isso, enfrentar aquilo, aleluia, fica aí na caverna. Aí a gente entra na caverna, aleluia, glória a Deus, fica lá na caverna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na caverna não tem resposta. Se nós já estamos sem resposta, sem solução, sem vitória, sem saída, e nós estamos entrando dentro da caverna, a situação vai ficar pior. Glória a Deus. Na caverna nem luz tem. Se nós fugirmos da luz dentro da caverna, aleluia, nós tentamos sair de lá, não vamos enxergar nada. Não vamos enxergar a solução. Então Davi se retirou dali para escapar. E muitas vezes nós entramos na caverna para escapar. Aleluia. Daquele problema que nós estamos passando na nossa vida. Caverna pode ser uma depressão. Caverna, glória a Deus, pode ser um problema que você está passando dentro da sua casa, com o filho seu, com o marido seu, ou na sua vizinhança, ou no seu trabalho, aleluia, e você não quer encarar aquele problema de frente, aleluia, e você entra na caverna. Eu entro na caverna e fico lá. Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Não é tempo de ficarmos na caverna. Aleluia. Não é tempo. Glória. O tempo, aleluia, é de enfrentar, é de buscar a resposta, o socorro, aleluia, a vitória, a
você levantou o outro caminho para você, na mão dele. Aleluia. Foi falar que entrega o teu caminho. Por que Deus faz nós entregarmos o nosso caminho para Ele? Nossos caminhos são caminhos tortuosos. Muitas vezes não é caminho reto. Aleluia. E os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Então está falando para o teu caminho. Que eu vou te fazer andar em retidão. Aleluia. Eu vou aplanar a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não entra na caverna, não chora, não. Levanta a tua cabeça. Eu estou contigo. Aleluia. Divide o teu vale comigo. Fala comigo onde está a tua dor, o teu problema. O que você quer que as respostas está buscando em mim? O que você quer que eu faça para você? Coloca na minha mão, não entra na caverna, não. Não se esconde, não. Não se ajuda com pessoa que não pode te ajudar, não. Aleluia. Se você não está podendo nem contigo, se eu não estou podendo nem comigo, nem com você, chefe de alguém, líder de alguém, cuidar de alguém, como? Vamos primeiro nos fortalecer em Deus, encher o nosso vaso, aleluia, buscar apoio em Deus, socorro em Deus, renovo em Deus, aleluia, avivamento em Deus, para depois nós termos estender a mão para outra. Como a gente vai dar água a gente não tem? De que maneira? Como? Aleluia. Davi estava dentro de uma caverna, escapando do inimigo. Aí se ajudou as pessoas todas ali dentro da caverna para ele. Aleluia. Aí, em vez de sair de lá, ficou lá, se chefe das pessoas ali que não param. Se fez chefe deles aqui. Ele não poderia sair deles escapando do inimigo. Então, nós queremos ajudar a pessoa sem condição nenhuma. Aleluia. Quando o cego guia o cego, quando o cego guia outro cego, os dois caem na cova. Os dois. Porque se o cego está enxergando, como ele vai guiar outro? E nós talvez estamos assim na nossa vida, estamos tentando guiar alguém, ajudar alguém. E nós estamos precisando. Aleluia. Ter visão primeiro. Aleluia. Nós precisamos ter autoridade de Deus primeiro. Ter força em Deus primeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes, outrora, lá atrás, nós estávamos em evidência. Todo mundo olhava para nós, esse aqui é o fulano de tal. Esse é o pastor tal. Esse aqui é o presbítero fulano de tal. O pregador, esse pregador aqui. Evidência. Aleluia. Glória a Deus. Aí, de repente, surge uma dificuldade, surge uma perda, um problema, sei lá o quê, a pessoa entra na caverna. Não quer mais orar, não quer mais buscar, não quer ir mais para a casa do Senhor, não quer mais ouvir a palavra, acreditar na palavra, não quer mais fazer mais nada. Antes da minha evidência, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal. Aleluia. Às vezes, quando surge um problema, aleluia, aí ele esquece. Glória a Deus. Entra na caverna e fica lá. Quantos, nesse exato momento, está dentro de uma caverna, nessa hora, nesse momento? Abatido, desanimado, descrente. Aleluia, duvidando que Deus pode fazer, Deus pode mudar. Deus pode estender a mão do Senhor, o braço do Senhor é forte. O braço do Senhor é forte. O braço do Senhor não é um braço de carne. Porque o braço de carne falha. Falha. Muitas vezes nossa confiança está no braço de carne. Por isso que vem a decepção. Por isso que vem a desilusão. Aleluia. Por isso que vem o desânimo, a tristeza, porque a gente confiou tanto em fulano de tal. Confiamos tanto em pessoa tal. E a pessoa está conosco. Aleluia. Aí a gente quer entrar na caverna. Aí vem a depressão, vem isso, vem aquilo, vem a ansiedade, vem isso que ela quer nos esconder. Aleluia.
A primeira coisa que a gente faz quando está decepcionado é se esconder. Quando não sai conforme a gente quer, a gente se esconde. Quando a resposta não vem, a gente se esconde. Quando a porta não se abre, a gente se esconde. Quando a gente não recebe aquilo que a gente pede a Deus, a gente se esconde. E esconder é duvidar. Por quê? Porque tanta confiança que Davi tinha em Deus. Aleluia, por que ele foi se esconder na caverna? Deus dá um livramento a ele sempre. Em todos os momentos. Aleluia. A guerra se levava contra ele vencia a guerra. E Deus dava estratégia para ele. Vai por aqui, sobe por ali, vai por cima, vai por baixo, faz assim. E ele fazia. E Deus dava vitória a ele. E ele vencia o inimigo. E por que ele entrou na caverna para fugir de um inimigo, para escapar de um inimigo? Então Deus está falando para você, não quer que nós vamos escapar, esconder, nos esconder. Aleluia. Ele quer que a gente enfrente. Aleluia. Mas enfrentar como, irmão Neide? Como enfrentar? Com as armas que Deus nos deu. As nossas armas humanas são falíveis. São falíveis. As armas humanas são falíveis. Não serve para nada. Não serve para nada. Mas as armaduras que Deus nos dá, glória a Deus, aleluia, armas de guerra espirituais, essas nos fazem vencer. Essas nos fazem vencer. Porque são espirituais. Espirituais. Naquele tempo da vida, ele venceu os inimigos de guerra, né? Verdadeiramente com armas de guerra mesmo, espada, aleluia. Mas hoje em dia nós não vencemos nossos inimigos com armaduras, com espadas, né? Escudo, nada disso. Nós vencemos nossos inimigos com jejum, com oração, com busca, com obediência, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo as diretrizes dele que nós temos que fazer, fechando a nossa boca muitas vezes, não batendo boca com o inimigo, discutindo, aleluia, glória a Deus, querendo ter razão muitas vezes. As armas que Deus nos dá são essas aí. Glória a Deus. Tem uma coisa que Davi podia vencer Saul assim. Ele ia vencer Saul. Mas porque ele respeitava o som que estava sobre Saul, ele não quis ir contra Saul. Glória a Deus. Então Deus está falando conosco também, é necessário. Aleluia. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz que dele pertence a ele, aquele que erra e aquele que faz a outra pessoa errar, as duas pessoas são dele. O que erra e o que faz errar pertence a ele. Ele está falando conosco, eles deixam na mão dele. Deixa na mão dele. Glória a Deus, não tem coisa melhor que deixar na mão de Deus. A vingança pertence a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas até hoje sofrendo, agruras, sofrendo doenças emocionais, psicológicas por causa disso, porque guardou dentro do seu coração algo que não conseguiu deixar na mão de Deus, quis resolver sozinho. E está até hoje sendo prejudicado emocionalmente, psicologicamente, passando por processos, até psiquiátricos, até porque não deixou na mão de Deus. Tirou da mão dele e quis resolver sozinho. Deus está falando conosco, sai da caverna. Sai da caverna. Aleluia. Se coloca de pé, se coloca na posição diante de mim. Aleluia. Sai da caverna do medo. Sai. Glória a Deus. Eu sou contigo. Eu estou do seu lado. Eu sou seu guardião. Eu sou seu braço forte. Sou eu que pelejo por você. Você não tem que temer nada com ninguém. Não tema nada com ninguém. Nós não precisamos temer.
Deus está falando com tanta gente na caverna, tanta gente perdeu a missão, perdeu o propósito, aleluia, saiu, aleluia, do propósito que Deus queria, ficou prostrado dentro de casa, prostrado no caminho, voltou para trás, entregou, largou a cruz, desanimou, aleluia, esfriou na presença do Senhor. Tanta gente tirou a mão do arado, duvidou que Deus podia, começou a descrer de Deus, aleluia. Agora vive nessa pessoa murmurar, para reclamar, aleluia. Agora a pessoa está cada vez um passo para trás, cada vez um passo para trás, não consegue prosseguir, porque entrou na caverna, não acredita mais que Deus pode dar solução. É tanto tempo já nesse processo, né? É tantos anos lá nessa dificuldade, nessa peleja, não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Mas Deus está falando, tem jeito sim. Se você colocar na minha mão e acreditar e confiar, eu entro e faço. Eu entro e faço. Mas deixa na minha mão. Agora não fica, não entra, não fica na cabeça, não abatido, não puxa minha face, não ora, não faz nada. Não faz nada. Glória a Deus. Isso é afastar-se de Deus, ele está com uma caverna, tem caminho. Deus não nos chamou para ficar na caverna, não. Deus não nos chamou para ficar escondido, não. Aleluia. Aqui diz que ele colocou o velador para ficar na parte de cima, e não embaixo, escondido. Ele quer que nós sejamos luz para brilhar para as pessoas. Quando as pessoas olham para nós e vê algo em nós, aleluia, vê algo em nós. Eu vejo o João, que ele pode me ajudar, tem uma palavra de Deus na boca do João ali para mim. Mas João está escondido para ele me ajudar. Se a pessoa olhar para mim e ver algo em mim, que ajuda em mim, aí eu vejo que eu posso fazer uma coisa para a pessoa, eu estou prostrado. Eu estou na caverna, como eu vou ajudar a pessoa? Deus está falando conosco nessa noite. Talvez não é essa palavra que você ouviu hoje. Mas Deus está falando. Aleluia. Não deixa de sangue, a decepção, não deixa a tristeza colocar você na caverna. Não deixa a dúvida. Não deixa. Não deixa. Nada dessas coisas. Esse sentimento de fracasso, sentimento de derrota, não tem jeito. Até de inferioridade. Sentimento de inferioridade. Isso faz ficar na caverna. Mas esse irmão aí faz tanta coisa, sabe? Eu não consigo fazer assim. Não tenho condição de fazer isso. Eu pego igual, eu moro igual. Não, eu vou ficar na caverna. Não, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer fazer. Vamos colocar na posição que Deus quer. Aleluia. Sai da caverna, toma posição diante de Deus. Para Ele operar na sua vida, na minha vida, o que Ele quer fazer, o que Ele quer. Aleluia. Agir. O que Ele quer operar na sua vida. Até quando você vai ficar na caverna? Até quando? Até quando? Você não pode se ajudar na caverna, não pode ajudar ninguém para ficar na caverna. E Deus não chamou ninguém para ficar na caverna. Aleluia. Rodeado de pessoas derrotadas que não podem ajudar você, nem você pode ajudar ninguém. Deus está falando conosco. Vamos tomar uma posição diante de Deus. Ele está nos chamando para tomar uma posição diante dele. Glória a Deus. Nós somos soldados. Nós somos soldados de Cristo. Somos chamados para guerrear. Não para ficar dentro de uma caverna prostrada. Aleluia. Deus está falando assim conosco. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplausos, Jesus.